Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Páginas Podcast. Eu sou Ariel Leandro, para quem quiser me seguir, minha rede social tá aqui embaixo. Esse é o João Vianney, para quem quiser seguir ele é só andando atrás mesmo, porque rede social ele não tem. E hoje nós temos o prazer de receber uma pessoa que tem 20 anos de experiência na área do direito. É o atual presidente da OAB Cotia. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Muito obrigado, boa noite. Agradeço aí o convite, é um prazer participar aqui do programa. O prazer é nosso. Boa noite, o prazer é nosso. Para a gente começar esse bate-papo, essa conversa, nada melhor do que a gente começar pela escolha da profissão. Para um jovem que está iniciando a vida, é sempre um desafio escolher a profissão. Que tipo de profissão eu vou querer, o que eu vou fazer, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Né? Na sua experiência, na escolha da profissão no direito, né? O que te motivou? É um sonho já desde criança, ou desde mais jovem? Ou é alguma coisa que veio acontecendo na sua vida e de repente você se viu no direito? Eu sempre falo, né? Escolher o direito tem que ser vocacionado, porque eu já tinha, na verdade, essa intenção. Eu sempre quis duas coisas, e isso eu já tinha em mente já desde bem criança. Sei lá, no ensino fundamental, início do ensino fundamental, eu já tinha isso muito bem definido. Eu queria seguir a carreira militar, ou se isso não desse certo, ou eu não gostasse, eu queria fazer direito. Uhum. Então eu sempre tive as duas coisas, ou a carreira militar ou direito. E aí eu segui exatamente nessa ordem. Eu fiz curso preparatório para a Academia Militar do Exército, né, que a gente chama SPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, lá em Campinas. Você fazia antigamente lá, agora mudou, mas antigamente era só o terceiro ano do ensino médio, você fazia lá, e de lá você ia para o Rio de Janeiro, em Resende, na AMAN, Academia Militar Agulhas Negras. Aí você ficava 4 anos lá e saiu oficial de carreira das Forças Armadas, do Exército. E essa era a minha intenção. Eu entrei nas Forças Armadas, fiquei um tempo, mas vi que gostei da experiência, aprendi muito lá dentro, mas eu vi que aquilo ali talvez não fosse o que realmente eu gostaria. Então, assim que eu saí, prestei vestibular, passei e fui fazer direito, que era a minha segunda opção, caso a primeira não desse certo. E eu fiz os 5 anos, foram 5 anos de faculdade, é um curso longo, extenso. Na minha época eu tinha aula de segunda a sábado, né, durante esses 5 anos. Então foi um curso bastante extenso, mas é algo que eu gostava, eu tinha prazer em aprender tudo sobre o direito. Então eu acabei indo para essa minha segunda opção, mas eu tinha isso já definido desde a adolescência, assim, eu já sabia que ia ser uma coisa ou outra. Então tentei uma, vi que não era bem aquilo e parti para o direito. Então foi bem interessante, mas eu tinha isso muito bem definido. Interessante. Na nossa breve conversa aqui que teve antes de começar, você falou que teve uma experiência como professor. Conta um pouquinho pra gente como foi. Assim que eu terminei a faculdade, né, por conta da grade curricular, eu tinha onde eu moro, na verdade, tem uma escola estadual. Eu tinha uma amiga que era diretora dessa escola e um professor de filosofia que ministrava aula nessa escola. Ele acabou tendo um problema de saúde, tendo que se afastar por um período longo de 1 ano. E aí ela ficou meio desesperada, porque os alunos não iam ficar sem aula e tal. E aí ela, sabendo que eu tinha terminado a faculdade, eu estava iniciando a advocacia, né, começando a advogar. E aí ela acabou me convidando para eu ministrar aula de filosofia na escola, lá para auxiliar, para os alunos não ficarem sem essa matéria, né? Então eu dei aula no período noturno para o ensino médio, depois ela estendeu, pediu para que eu desse também no período diurno, e acabei dando aula durante 1 ano de filosofia no estado. Então foi uma experiência também bastante interessante, me ajudou muito. A gente que é da área do direito trabalha muito com a questão, né, de fala, né, falar em público, né? Então muita gente fica inibido, né, tem dificuldade, e você exercendo a função de professor, isso ajuda bastante, né, quebra bastante barreiras. Então, como eu estava bem no início da advocacia, foi bem no primeiro ano, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu acabei indo ajudar lá e dei aula por 1 ano no estado de filosofia. Então foi bem interessante, uma experiência bastante gratificante. Os alunos já eram do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano,
Então tinham mais idade, então foi uma experiência muito boa. Eu gosto de filosofia, então eu juntei o útil ao agradável. Foi muito bom, uma experiência muito boa. Bacana. Eu também sou suspeito em dizer que gosto de filosofia. Eu também sou professor de filosofia. Legal. Minha formação e o direito e filosofia estão ali próximos e tal. Mas hoje a sua atuação no direito, o senhor atua em algumas áreas, como direito de família, imobiliário, né, esses setores, e com certeza tem muitos desafios, né, nessas áreas, de repente casos complexos, né? Quais são os grandes desafios da atuação nessas áreas e se existe algum caso marcante, alguma coisa que chamou muita atenção nessa sua atuação durante esse período? Quando eu comecei a advogar, na verdade, o advogado, o estudante de direito, depois que ele se forma e passa na prova da OAB e tira a carteira, ele fica habilitado para atuar em qualquer área do direito, né? Então, no início, eu atuei em várias áreas, até para experimentar e ver o que eu mais me identificava, né? Aquela área que me dava mais prazer em trabalhar. Então, eu fiz um pouco de tributário, fiz um pouco de criminal, fiz um pouco de trabalhista, fiz na área civil, aí todos os ramos da área civil, família, sucessões, consumidor, enfim. Então, eu atuei em diversas áreas. Lógico que depois de um tempo, a gente acaba migrando para uma área que a gente se identificou mais, né? Então, hoje eu atuo na área de direito imobiliário, de consumidor, área de família e sucessões. Então, são as áreas que eu gosto de atuar, que eu tenho uma atuação mais forte. Alguma outra coisa de outras áreas eu ainda faço, mas é muito pouco. Né? O forte mesmo são essas áreas, né? Imobiliário e tal. E aí eu acabo que os casos assim, que marcam mais são os casos relacionados à área de família, de infância e juventude também, né? Eu fiz muito tempo infância e juventude criminal, infância e juventude civil, e essas áreas de família, infância e juventude, elas meio que te marcam assim, pro resto da vida, porque você vê muita coisa triste às vezes, né? Infelizmente, no momento de dissolução ali de uma união, né? De um casamento, muitas coisas acontecem, né? Então a família acaba se dissolvendo, acaba brigando, e aí você acaba se deparando com uma série de aflições ali daquela família que está infelizmente se desfazendo, né? Por uma outra razão. Então acho que os casos assim mais marcantes são os casos relacionados, para mim, né, pelo menos, os casos relacionados à área de família e os casos relacionados à área de infância e juventude, principalmente a criminal. A civil também, mas a criminal é bem difícil, né? Porque a gente lidar com menor infrator e hoje em dia a sociedade anda um pouco doente, né? E a gente percebe que as famílias estão desestruturadas, isso tem um reflexo grande na criação dos filhos e isso acaba impactando a forma como eles veem o mundo e como eles agem ali, né? E muitas vezes acabam indo para o mau caminho, infelizmente. Então a gente tem esse contato com essas questões e isso aflige um pouquinho, né? Principalmente a área de infância e juventude civil também, né? Muitos pais também que não têm condições de estar com o filho, né? Então eles perdem a guarda, o filho é retirado, levado para abrigo, orfanato, né? E são situações assim muito ruins, às vezes por conta de uso de droga, alcoolismo, né? Então, aquele pai, aquela mãe que às vezes está nessa situação, hoje em dia também, como eu disse, como está tudo muito desestruturado, você não tem, às vezes, uma família completamente formada, pai, mãe e os filhos. Às vezes é mãe solo, né, que está ali batalhando para criar o filho sozinha, e também aí sofre muito com isso, e aí às vezes acaba se entregando para a bebida, para o álcool, né, para as drogas, e o pai da mesma forma também, às vezes tem muitos pais assim nessa situação, e é muito triste, porque aí você vê uma criança que nasce nesse meio e acaba tendo que ser retirada do convívio familiar para ir para um abrigo, porque o pai e a mãe não têm condições de estar com o filho. Então isso é bastante marcante, assim, me marca muito. São as áreas, dentre as áreas que eu já atuei, essas são as áreas que mais me marcam por conta dos casos reais, né, da vida real, né? É isso. Doutor, você foi presidente da
OAB Cotia de 2022 a 2024 e agora vai até 2027, certo? Isso, o mandato são de 3 anos. Eu assumi o primeiro mandato início de 2022, concluí ele em final de 2024, aí concorri novamente, aí ganhei. O processo de eleição de presidente de OAB, ele é através de eleição, né? Dentro do nosso órgão de classe, todos os advogados votam, daquela subseção onde a gente está inscrito, e aí escolhem os seus diretores, o seu presidente. E aí eu, juntamente com a minha diretoria, fomos eleitos, né? A primeira gestão, da primeira gestão, duas mulheres membros da diretoria saíram e entraram outras 2 no lugar. Então, mas a composição quase que permaneceu a mesma. Então, com exceção dessas 2 pessoas que saíram, entraram outras 2 mulheres no lugar, né? Outras 2 advogadas. E aí eu concorri de novo, ganhei, e agora minha gestão iniciou esse ano e vai até 31 de dezembro de 2027. Interessante. A pergunta qual as dificuldades, os desafios que você enfrenta nessa função, nessa posição que você se encontra hoje? Assim, as pessoas acham, sempre me perguntam isso, né? Assim, o presidente da OAB, o diretor da OAB, ele ganha alguma coisa, ele não ganha nada, é trabalho voluntário, que a gente dedica parte do nosso tempo, do nosso dia ali, né, durante a semana, para tratar de assuntos do nosso órgão de classe, representando aí os advogados. Então, é um desafio grande, porque eu tenho que conciliar o meu escritório, que é de onde eu tiro o meu sustento, né, atender os meus clientes, e também atender as demandas dos advogados que precisam ser representados, né, institucionalmente através do seu órgão de classe, que é a OAB. Então é um desafio grande. Eu tenho minha esposa também é advogada, então ela me auxilia muito no escritório, quando eu estou ausente, tratando de assuntos da OAB, então isso me facilita um pouco a vida. Mas é um desafio grande, confesso, né, não vou negar que é um desafio bastante grande, mas que, assim, a gente aprende. Eu acho que é uma experiência muito boa, importante, é uma forma de eu me doar para o trabalho voluntário em favor dos meus colegas de classe, né, de outros colegas advogados, e tentar melhorar a nossa vida, né, como advogado profissional do direito, no exercício da profissão. Então, eu acho que tem muitos desafios, mas a gente vai... Eu já tive minha primeira gestão, a gente aprende, né? Na primeira a gente sempre aprende. A segunda a gente vem mais, como se diz, mais preparado, né? Mais bem preparado. Já passou por muita coisa, então sabe como a situação ali funciona, e a gente tem que ter jogo de cintura e vai levando. Mas dá para conciliar, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para conciliar. Mas é bastante interessante, eu gosto bastante. E acho que é importante a gente se doar em favor da nossa classe. Nossa classe, né? A gente imagina que atuar na frente da OAB, está no comando dessa instituição, demanda bastante tempo. Nós, vendo de fora, como leigos, né, no assunto, a gente imagina que poderia ocupar o dia todo, né, na sua função, né, e talvez até fosse pouco tempo, dependendo da situação. Como que o senhor faz para conseguir conciliar, né, essa administração do tempo, né, de se dedicar à sua função, ao seu trabalho particular, e também atender às demandas, que com certeza não devem ser poucas, as demandas da OAB, né? Com a família também. Com a família também. Como eu disse, eu tenho um facilitador, porque assim, eu não tenho filhos, né? Sou casado, mas não tenho filhos. E minha esposa é advogada. Então, ela entende como é a nossa rotina diária, né? Sabe como é corrida, audiência, cumprir prazo, enfim, despachar com o juiz, então uma série de situações. Então, o fato de ela também ter a mesma profissão que eu me ajuda, né? Porque ela compreende. Mas a gente tenta equilibrar, lógico, tudo na vida tem que ser de forma equilibrada, né? Ou pelo menos a gente tem que tentar equilibrar as coisas. Eu tento, assim, na parte da manhã, assim que eu acordo cedo, 6 horas eu já estou de pé. Na parte da manhã eu tento fazer todos os meus prazos, olhar os processos que saem em publicação, né, no diário oficial. Aí eu já olho tudo que aconteceu nos processos, faço os meus prazos, vou para o escritório, faço os atendimentos do meu escritório, muitas vezes na parte da manhã, e depois, após o almoço, por volta de 1 hora, 2 horas, aí eu vou para a OAB.
E isso, em média, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ou às vezes a semana inteira, dependendo da demanda que a instituição tem, né? Então, mas eu tento fazer isso. Na parte da manhã, escritório, na parte da tarde, OAB. Pelo menos 2 a 3, 4 vezes por semana. Quando precisa, eu vou a semana toda, de segunda a sexta-feira. Mas a gente tenta conciliar e aí para poder se dividir ali, né, cumprir todas as tarefas, tanto do escritório, porque, como eu disse, é o meu ganha-pão, eu tenho que atender os clientes, tenho que despachar, tenho que fazer os prazos, tenho que fazer as audiências, então a gente tem que ter bastante responsabilidade. A questão é organização, então você tem que ser uma pessoa muito bem organizada para poder dar conta tanto do trabalho lá na OAB quanto no trabalho no escritório. E assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa bem organizada, então eu consigo me adequar bem, assim, eu boto ali uma rotina durante a semana, no final de semana, no domingo eu já estou programando tudo que eu vou fazer na minha semana, e aí eu vou adequando os horários, os atendimentos, né, as audiências, e aí eu consigo, como se diz, encaixar ali tudo durante a semana. Mas na verdade eu estou indo quase praticamente todos os dias na OAB, eu sempre vou. Porque tem coisa para assinar, tem gente que quer conversar com o presidente, advogado, às vezes eu tenho que falar com juiz, delegado, Ministério Público, tem reuniões e a gente tem que ter reuniões em outras subseções, né? A OAB, ela é dividida por regiões administrativas. Nós aqui pertencemos à 20ª região administrativa. São 15 subseções dentro da nossa região administrativa. Então, a gente, às vezes, tem reuniões das 15 subseções, dos 15 presidentes, né? Então, a gente se reúne constantemente, tá? Então, a gente tem que ir se adequando. Então, eu acabo tendo que ir praticamente todo dia. Mas eu tento me policiar para na sexta-feira e ter um pouquinho mais de folga, mas às vezes não tem jeito, tem que estar lá. Mas é isso, é equilíbrio, eu acho que é essa a palavra. Você também ocupou o cargo de presidente e vice-presidente da Comissão de Assistência Judiciária, né? Isso, é verdade. Você pode explicar pra gente? Eu particularmente não sei o que faz essa comissão, como ela funciona na prática. Tá. É assim, a OAB, a instituição OAB, ela tem um convênio com a Defensoria Pública do Estado. Porque assim, nós não temos defensoria pública em todas as comarcas do Estado. Tem comarcas que tem comarcas que não tem. Então a OAB, ela firma um convênio com a Defensoria Pública para prestar o serviço jurídico à população carente naquelas comarcas onde a defensoria não existe, né? Então a OAB firma esse convênio e aí nós prestamos esse serviço em nome da defensoria para as pessoas hipossuficientes, que a gente diz, né, que são as pessoas carentes que não têm condições de pagar um advogado. Então, a função dessa assistência judiciária é justamente isso. A gente analisa a situação daquelas pessoas que não podem pagar, um profissional da advogado, e vamos analisar a situação dela, a questão financeira dela, o problema dela, jurídico, e a gente faz a nomeação de um advogado para atuar em favor dela, entrando ajuizando a ação, fazendo a defesa dela, enfim. Então, a assistência judiciária, ela basicamente, assim, ela faz isso. Eu já advogo há 20 anos, desde que eu comecei a advogar, eu sempre fui inscrito na assistência judiciária. Antes era a Procuradoria-Geral do Estado, depois se tornou Defensoria Pública do Estado, e eu sempre tive atuando nesse convênio. Fui presidente, fui vice-presidente, fui membro, né, mas sempre tive participando ativamente na OAB dentro dessa comissão, que é criada. A OAB, ela funciona... os braços da OAB, eles são as comissões. Então, a OAB, ela funciona através das comissões. Então, nós temos comissões para várias coisas. Uma das comissões é essa da assistência judiciária. Nós temos comissão de direito penal, temos comissões de direito eleitoral, comissão de direito administrativo, trabalhista, enfim. Então, nós temos diversas comissões de diversas áreas do direito. E aí, o trabalho da OAB é feito através dessas comissões. E a Comissão da Assistência Judiciária é a comissão responsável por fazer a triagem dessas pessoas, né, hipossuficientes, atender, verificar o que elas precisam e nomear os advogados quando é o caso e que elas realmente não têm condições. Então, em resumo, é mais ou menos isso que faz a assistência judiciária. Falando em pessoas que não têm condições,
Para de falar de mim, cara. A gente sempre, no dia a dia dentro da sociedade, né, ouve falar, as pessoas comentam, né, que a justiça ela falha, que a justiça não funciona, principalmente para as pessoas mais pobres, né, a justiça atende mais, privilegia mais pessoas de classes sociais mais altas e para o pobre ela nunca chega, né? Então, você poderia explicar para a gente assim, como que funciona esse processo burocrático, né, do sistema judiciário e para a gente entender como que essa demora, o que acontece para se é que existe uma demora de fato, né? Existe, essa demora, né, o que acontece e para as pessoas entenderem mais ou menos o processo, o porquê disso tudo, né? Tá. Na verdade, assim, são vários fatores, né? Que a gente, um dos motivos da demora é a gente esbarra na questão de, às vezes, falta de funcionário, falta de juiz, de promotor, de serventuário, de escrevente, enfim, oficial de justiça. Ou seja, aqueles integrantes ali do Poder Judiciário, né? Então a gente sabe que, às vezes, falta gente. O volume de processos é muito grande. Então, o que acontece? A sociedade, principalmente por conta dos celulares, né, o acesso à informação de, sei lá, 10 anos para cá, ele se popularizou. Então, ele expandiu muito esse acesso, né? Hoje, qualquer pessoa tem um celular e com acesso à internet e com base nisso, ela navega pelo mundo inteiro, né? Conhecendo, sabendo dos seus direitos, enfim. Então, assim, as pessoas estão, de modo geral, tendo mais acesso à informação, sabendo mais dos seus direitos, querendo exercer esses direitos. E aí, o Poder Judiciário acaba sendo procurado quando alguém sofre uma violação de um direito. E aí, nesse processo, o volume de demandas, de ações, eles acabam crescendo. É natural que isso aconteça. Então, um dos fatores é isso, é o excesso de processos que entram na justiça para serem julgados por um juiz. Esse é um fator. O segundo fator, aí entra a questão. Às vezes, dependendo do fórum, da comarca, nós não temos juízes suficientes, promotores suficientes, serventuários suficientes para atender aquela demanda de maneira rápida e célere, como ela deveria ser atendida. Então, esse também é uma outra razão de os processos levarem um pouco mais de tempo. Mas temos um terceiro fator também, que é importante, e a gente não pode, a pessoa que é leiga não sabe, mas é importante que a gente esclareça, que é o fato de que o processo, o nome já fala, né? Processo. Ele tem um procedimento legal que deve ser seguido. Eu não posso mover uma ação contra vocês e querer que o juiz, no dia seguinte, ele dê a sentença falando, realmente, eles dois têm que ser condenados e a sua ação tem que ser procedente. O juiz não pode fazer isso, né? É uma arbitrariedade se isso acontecesse. O que tem que fazer? O juiz vai mandar alguém te intimar, te citar, né? Para que você responda aquele meu processo, para que você dê a sua versão dos fatos. Todo processo tem o lado A e o lado B, então o juiz tem que ouvir todas as partes. Então, nesse sistema processual, existem fases que precisam ser cumpridas, um passo a passo. O processo é uma marcha que se destina a um resultado que é a sentença dando direito para aquele que foi lesado. Então, essa marcha processual, esse caminho a ser percorrido, ele deve obedecer rigorosamente o que a lei determina para que ele seja cumprido. Então, eu não posso entrar com o processo e querer que amanhã o juiz dê a sentença. Ele vai ter que te ouvir primeiro. Antes de te ouvir, ele vai ter que mandar um oficial de justiça ir lá te citar. Aí você vai ter um prazo para apresentar a sua defesa. Você não pode ser citado hoje e amanhã já ter que responder. Você precisa contratar um advogado, você precisa ver do que se trata, você precisa explicar para o advogado qual a sua situação, que eu estou equivocado e você que está certo. Ele vai elaborar a sua defesa, protocolar. Aí o juiz vai marcar a audiência. Então, existe um passo a passo que precisa ser cumprido e que tem prazos previstos para esse passo a passo. Então, você tem prazo de 10 dias, prazo de 15 dias, prazo de 5 dias, prazo de 24 horas. Tem vários prazos dentro do Código de Processo. E aí, isso por si só também faz com que a coisa não seja tão rápida.
Então, esses 3 fatores são os fatores que levam, às vezes, as pessoas a terem essa percepção e ela realmente, essa demora realmente ocorre, mas por N motivos, né? E um deles, né, dentre eles, esses 3, eu acho que são os principais motivos para que o processo leve tempo. Agora, a questão, o fato de a pessoa ser rica ou ela ser pobre, se isso tem ou não diferença, o que a gente vê é o seguinte, eu vou falar por mim, particularmente. Eu atuo na assistência judiciária, eu faço convênio até hoje, participo do convênio, e ajudo as pessoas que não têm condições de pagar. Então, eu entro com as ações para essas pessoas, eu sou nomeado e entro com as ações para essas pessoas. Eu vejo isso como uma forma de ajudar. Só que assim, o meu atendimento para você que me paga ou para ele que está sendo nomeado pela Defensoria Pública para que eu atue na causa dele, eu não faço distinção. Eu vou atuar da mesma forma que eu atuo para você que está pagando, eu vou atuar para ele que não me paga. Quem me paga, na verdade, é o Estado, né? Uhum. Então eu atuo de forma igual. O que precisar ser feito, vai ser feito. E da forma que precisa ser feita. Então eu acho isso bastante importante. O que a gente vê é que às vezes e a gente vê isso muito através da mídia, né? Aquela pessoa que está pagando um escritório, um advogado, ele acaba, o escritório, o advogado acaba recorrendo, interpondo diversos recursos, às vezes até mesmo recursos protelatórios em algumas situações, e aí a coisa vai se estendendo, vai, né, levando bastante tempo, e aí talvez tem essa percepção de que quem tem dinheiro consegue, quem não tem não consegue. Isso não tem muito assim sentido. O juiz é um juiz imparcial, em tese, né? Um juiz imparcial que vai olhar a minha alegação, a sua alegação e vai dar uma sentença falando quem tem razão é ele ou é você e pronto, acabou. Então, assim, o direito vai ser dito, seja para o rico, seja para o pobre. A justiça, o símbolo da justiça é ela ser cega, né? Sim. Então, nesse sentido, é justamente por isso, que ela não vê quem tem dinheiro ou quem tem. Ela olha o direito. Se você postulou e ali o juiz entende que você tem direito e eu não, a ação vai ser procedente para você e procedente para mim. Então é isso. Então é mais uma questão de N fatores que levam a essa percepção, né? Ainda como complemento a essa mesma questão, o senhor falou na quantidade muito grande de processos que chegam até o sistema judiciário. O senhor acha que muitos desses processos não precisariam chegar até ali, que poderiam ser resolvidos num acordo dentro da sociedade? As pessoas poderiam chegar a acordos, né, e processos que talvez não precisassem chegar e inchar esse sistema que já está superlotado e a demanda fica mais complexa de ser resolvida, né? Existe já na lei diversas formas de resolução pacífica de conflitos, né, que não precisam se utilizar do judiciário. O próprio judiciário tirou, antes, por exemplo, inventários, divórcios, antes era obrigatório fazer de forma judicial. Hoje, cumprindo alguns requisitos, você pode fazer em cartório. Precisa de advogado do mesmo jeito, mas é possível você fazer em cartório. Então, tirou muita coisa que ia para o fórum de processo relacionado a essas áreas, que acabou saindo e indo para os cartórios. Então, isso já ajudou e desafogou. Existem os SEJUSCs, que são centros de conciliação, né, de resolução de conflito, e que as partes podem se valer dele. Antes, é uma demanda, eles chamam de um procedimento pré-processual, onde as partes acabam se valendo desse centro de conciliação para resolver a coisa num acordo antes de judicializar. Pode ser que esse acordo seja frutífero ou não, e se não for, aí não tem jeito, vão ter que usar do poder judiciário, porque aí o juiz tem poder de mandar, né? Então o juiz tem a espada, então ele define quem tem direito ou não, e executa aquela decisão dele, né? Então, nesse sentido, existe vários meios. Os próprios advogados são orientados a buscar, muitas vezes, dependendo da situação,
diálogo com a parte contrária antes do ajuizamento da ação, para tentar resolver antes de judicializar, né, fazendo notificações extrajudiciais, chamando para acordo, né? Lógico que tem situações que às vezes as partes não querem, não adianta, você chama, a briga é muito grande, eles não têm interesse em se conciliar, em se acertar. Então aí não tem jeito, tem que buscar o Poder Judiciário. Mas existem vários métodos tem mediação, conciliação, né? Tem o Sejus, que tem as várias demandas que saíram da esfera judicial para ir para a esfera extrajudicial em cartório. Então tudo isso auxilia. Mas mesmo assim, a demanda ainda é grande, né? Porque tem situações que não tem como tirar do Poder Judiciário. É ele quem tem que falar quem tem ou não direito. Mas existe essa ideia de tentar evitar a judicialização de tudo, né? O advogado, ele é o primeiro juiz da causa, a gente diz, né? Então ele atende o cliente, ele vai ouvir, averiguar se aquela situação, o direito ampara aquela situação do cliente, e ele vai tentar buscar aí uma solução, às vezes até pacífica e extrajudicial, para não ter que judicializar. Porque quando é melhor eu e você conversarmos e chegarmos num denominador comum e resolvermos o nosso problema de comum acordo, do que eu chamar ele, juiz, para vir decidir uma coisa que caberia a mim e a você decidir. E eu vejo isso, e a ingerência é grande, porque ele é o Estado juiz, tem o poder da espada, é ele quem decide, é ele quem manda, e o que ele falar, acabou. Lógico que a gente tem a possibilidade de recorrer, né? Mas, enfim, eu estou falando de modo genérico. Agora, eu vejo muito essa interferência na área de família. O pai e a mãe, o casal está se separando, tem filhos, aí não consegue se entender, aí tem que vir um juiz para falar sobre o seu patrimônio, para falar sobre o seu filho, para falar sobre com quem o filho vai ficar, quanto você vai pagar de pensão para ele. Então, é uma ingerência, assim, na sua vida privada, que é feita feita pelo Estado através do juiz, e que não é muito bom, né? Então, assim, eu não gostaria que um terceiro que não sabe nada da minha vida e nem da vida da mina esposa venha e fala, não, você fica com aquilo, você fica com aquilo outro, seu filho vai ficar assim, vai ficar assado. Então, eu não gostaria. Lógico que às vezes não tem outro jeito. Mas o ideal é que a gente busque métodos de conciliação, mediação, para evitar a judicialização. Mas quando não tem jeito, tem que judicializar. Mas existem todos esses métodos. Doutor, eu gostaria de saber se nesses 20 anos de experiência, você já teve algum conflito interno, assim, ético, moral? Pegou algum caso onde você tinha que assimilar, equilibrar ali a defesa do cliente com os seus valores? Se teve algum questionamento, você falou, pô, esse cara aí é culpado, mas vou ter que defender, algo do tipo, porque a gente vê muito isso na TV, né? Fala, pô, esse cara é culpado e tem gente lá defendendo e tal. Acontece muito na área criminal, né? O senso popular com relação a isso é mais na área criminal, né? Não que nas outras áreas não tenha, também tem. Né? A gente é sempre confrontado. Mas no criminal tem muito disso, né? Você vê uma pessoa cometer um crime grave, né? Muitas vezes barbarizando a vítima, e aí tem que ter alguém lá para defender ele. E isso tem previsão na Constituição. Ele não pode ser processado se não tiver um advogado para defender. Ele não segue, não existe processo se não tiver a defesa desse réu. Né? Então, isso por si só, independente de eu não concordar com o que foi feito, de ter repulsa pelo crime que foi praticado, eu tenho, como profissional, me abstrair dessa situação, né, e ser técnico e buscar o direito dele. Então, eu tenho que zelar para que os direitos que estão previstos na legislação constitucional, penal e tal, sejam respeitados em favor dele. Não é que é para beneficiar, mas é para que esses direitos sejam observados, para que ele tenha ali o devido processo legal respeitado, né, o contraditório respeitado, para que ele possa fazer, porque senão a gente acaba vivendo como se diz, na época do talhão, né, olho por olho, dente por dente, eu bati em você vai me bater, e o negócio acaba descambando. Eu matei um, então minha família pode me matar, e a família da vítima pode me matar, enfim. É uma situação complicada. Então, o Estado de Direito ele está justamente aqui para isso, né? Para equilibrar essas situações e não deixar que ninguém faça justiça com as próprias mãos, né? Mas tem situações que
que a gente, principalmente nessa área criminal, a gente tem que atuar para defender ele e fazer valer os direitos dele. Então, se a legislação fala que ele tem direito a isso ou aquilo, eu tenho que fazer valer aqueles direitos. Se alguém falar que ele não tem, e ele tem, eu tenho que brigar por isso, mesmo eu não concordando com o que ele fez. Mesmo eu tendo, né, repulsa pelo ato praticado, mas eu tenho que me abstrair disso e fazer a defesa técnica dele nesse sentido. E nas outras áreas também acontece a mesma coisa. Ainda que eu não concorde com uma determinada coisa que você me trouxe, seja na área civil, de família ou trabalhista, enfim, eu tenho que buscar dentro da lei aquilo que a lei coloca a seu favor e fazer valer a lei. Em algumas, como eu disse, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, quando o cliente vem e conta a história para o advogado já sabe se o cliente tem ou não tem direito. A gente sabe que algumas coisas às vezes são... tudo tem os dois lados da moeda, né? Toda situação tem os dois lados da moeda. Então, assim, mas a gente já faz dizer assim, um pré-julgamento, vamos dizer assim, um juízo de valor, melhor dizendo, daquela situação. E fala, não, realmente aqui ele tem direito, então vamos brigar pelo direito que ele tem. Então, agora... Lógico que o advogado ele precisa ser ético, coerente, né? A gente não pode entrar num processo, entrar com um processo, entrar para defender uma situação que a gente sabe que viola aquilo que a lei dispõe a respeito daquela situação e que é contrário à lei ou que, enfim, não tem respaldo legal para ser exigido. Então, o advogado tem que falar, olha, você me desculpa, mas diante disso que você me colocou, não é possível fazer absolutamente nada. Não posso entrar com uma ação porque você vai ter problema lá na frente. E tem casos, né? A justiça condena, e tem litigância de má-fé, quando você pede alguma coisa que você não pode, em favor, vamos supor, o advogado entra com uma ação em favor de um cliente com uma situação esdrúxula que não tem cabimento, ele pode ser condenado em litigância de má-fé. Né? Então, o cliente, em vez de ter que receber, vai ter que pagar, porque litigou de má-fé, usou do poder judiciário de maneira indevida, né? Então tem as situações. Mas o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele tem que parar, analisar, né? E dentro dos limites éticos, atuar. Sempre respeitando o que a lei determina. Eu penso que é dessa forma. Mas a gente tem, como se diz, rolam uns conflitos às vezes, né? Que você pare diante de algumas situações, você fala, meu Deus, né? O que eu faço aqui? Eu não concordo com isso. Mas, havendo, como se diz, previsão legal para atuar, a gente vai atuar naquilo que for possível, né? Observando sempre a lei. O respeito à lei, né? Observando sempre o respeito à lei. A questão da observação da lei é importante. O senhor comentou, e a gente também observa, nos últimos anos, aí, com acesso à informação, fácil à internet, né? As pessoas buscam informações mais variadas, obviamente, também na área do direito, e às vezes... uma pesquisa rápida ali, de repente a pessoa já se sente um advogado, já se sente um juiz, em duas, três palavras ou frases. É o Google, né? Que o Google vai dizer. Agora é IA, né? Chat GPT. Que é bom, o que é certo, né? E tal. Como é que vocês, advogados, hoje estão trabalhando com isso, né? Com certeza deve mudar alguma coisa e trazer também algum aprendizado dessa situação, desse momento que a gente vive, onde, de alguma forma, todos nós nos sentimos um pouco advogado, um pouco médico, um pouco teólogo, um pouco filósofo e assim por diante. Né? Assim, a tecnologia é algo que não tem como fugir, né? Já há algum tempo, principalmente agora com o uso da inteligência artificial, que está vindo com força também, né? E de uma forma assim muito... dinâmica, né? Com algo que a gente nunca tinha visto. Uma coisa é há 5, 10 anos atrás você usar o Google ali, né? Dar um Google. O que é isso? O que é aquilo? Ele trazia ali algumas coisas, você lia, às vezes, enfim. Agora a inteligência artificial ela tá um pouquinho mais aprimorada, né? No sentido de entregar conteúdo. Então é bastante interessante, mas é um caminho sem volta, a tecnologia é daqui para frente, é sempre evoluindo, melhorando, o advogado tem que aprender a usar essas tecnologias a seu favor, e tá assim, o que vale é a expertise do advogado, né? Então assim, quanto mais tempo de atuação ele tem, tudo isso favorece, e ele tem que estar antenado dentro da área de atuação dele para que quando o cliente chegue com a demanda, ele realmente responda aquilo que é correto.
para que ele não caia ali num erro, né, em dar uma informação que seja equivocada, sendo que o cliente lá já procurou aquilo, já leu sobre aquilo, já vem afiado para consulta. Então, assim, nada melhor do que um bom advogado devidamente preparado, né? E aí ele vai saber esclarecer, explicar como funciona, porque assim, a questão jurídica, ela é um pouco complexa. Às vezes, ainda que essas tecnologias elas entreguem conteúdo, às vezes a interpretação desse conteúdo é um pouco complicada. Principalmente no direito, na medicina também, que tem termos técnicos, né, para determinadas situações. O nosso direito, ele é originário do direito romano, então tem muito termo que é lá em latim, aí você entender o contexto daquele termo em latim que é usado, por que é usado aquele termo, né? Então, assim, essas situações, ainda que a tecnologia entregue a informação, a interpretação dessa informação para ser aplicada ali no direito daquela pessoa, no dia a dia daquela pessoa, é o diferencial, é onde o advogado vai falar, não, realmente é isso aqui, mas isso aqui serve para aquilo outro, não para isso que você está querendo. Então, é isso, né? Eu, na faculdade, eu tive direito romano, eu acho que hoje, nem tem mais essa grade, mas eu tive aula de direito romano. E a gente lia os institutos de direito romano, né? Enfim. Então, às vezes, a interpretação do conteúdo jurídico, ela não é fácil. Se ele não tiver um pressuposto de entendimento de diversas áreas do direito, ele vai ler um texto jurídico de determinado assunto e ele não vai conseguir interpretar. Por quê? Porque vão ter termos específicos da área do direito, assim como na medicina, né? Você lê lá um termo e fala, agora eu boiei, não sei do que se trata. E no direito é exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que o advogado, ele tem que fazer uso da tecnologia, tem que estar preparado para receber esse cliente que já vem com uma certa informação, ainda que equivocada, né, do caso dele, para ele entender e entregar para o cliente o que realmente acontece, da forma como realmente deve ser, né? Inclusive explicando o porquê não é daquele jeito que o cliente entendeu que era, né? Então, acho que o advogado tem que estar sempre muito bem preparado na área em que ele atua, para não cometer nenhum tipo de erro durante a consulta ou durante o processo, né? Eu acho que é isso. Na OAB, em âmbito nacional, ou na Advocacia, existe algum programa que visa apoiar o novo advogado, quem está começando na profissão agora? Tem. A gente tem uma comissão, se chama Comissão do Jovem Advogado, que recebe esses novos inscritos, né? E aí auxilia esses novos inscritos de diversas formas, né? A OAB, a instituição, ela sempre está buscando com que os seus integrantes, né, os advogados e advogadas que fazem parte da OAB, estejam em constante atualização, né, acadêmica, né, de conteúdo. Então a OAB entrega muita coisa, muita palestra, muito seminário, muito congresso, roda de conversa, enfim, várias e várias atividades. Se você pegar o Instagram da OAB, você vai ver que a gente tem atividade todos os meses, toda semana praticamente, pelo menos uma atividade a gente tem. No próprio site, né, você encontra workshop, palestra, tem o dia certinho. É bem organizado e a gente entrega muito conteúdo. Para quê? Para que os colegas eles possam se atualizar, né? E aí, principalmente a jovem advocacia, que está iniciando a carreira e que não sabe por onde começar. Então, tem vários cursos que a OAB ministra que são direcionados exclusivamente para o jovem advogado. Isso de forma presencial, de forma online, né? Então, à distância, né? Ensino à distância. Nós temos a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que entrega também muito conteúdo, muito curso, pós-graduação. Então, assim, é vasto. A rede de atualização de ensino da OAB ela é muito grande, porque e principalmente em algumas situações focadas exclusivamente no jovem advogado que está iniciando a carreira, porque sai da faculdade e fala, e agora, o que eu faço com a OAB, né? Como eu peticiono? Enfim, ele já tem que sair da faculdade minimamente preparado para isso, porque uma vez ele saindo da faculdade passando na OAB, pressupõe-se que ele está apto a exercer a advocacia.
Então, ele tem que saber peticionar, ele tem que saber que ação que vai ajuizar, mas é óbvio que todo início de carreira, todo jovem advogado, ele tem receio, ele tem medo. Então, a gente tem grupos também de WhatsApp, grupos internos, justamente para auxiliar os jovens advogados nesse início de carreira, nesse sentido, né? Então, a OAB tem um trabalho muito forte com a jovem advocacia. Falando em carreira, início de carreira, o jovem advogado, como ele vai começar, o senhor atua no direito de família e vê, com certeza vivencia muitos conflitos, muitas situações intensas, emocionalmente intensas, né? Que habilidades um advogado, um jovem advogado precisa desenvolver para conseguir conviver com essas situações, com esses conflitos, com esse lado emocional, mantendo-se neutro sem se deixar afetar pessoalmente, né, com essa situação e conseguir conduzir o caso da melhor forma possível. Tá. Nós temos agora, vamos entrar em setembro, né? Nós temos campanha de Setembro Amarelo, a questão da saúde mental, né? A OAB também faz bastante campanha nesse sentido. O advogado sofre muito com relação a essa questão de saúde mental, porque a nossa profissão é uma profissão muito desgastante em diversos sentidos, né? Ela é desgastante porque o processo demora, ela é desgastante porque, né, os casos muitas vezes são casos bastante delicados, enfim. Então, essas questões, querendo ou não, por mais que... Lógico que depois de um tempo advogando, você adquire uma certa experiência, uma certa tranquilidade, aí você consegue separar. Mas, normalmente, o advogado, nos primeiros 5, 8 anos de carreira, são os advogados que são mais afetados com um problema de saúde mental. E aí, vários, né? Burnout, enfim, ansiedade, depressão, vários tipos de problemas de saúde mental. Porque essa pressão, né, dos clientes, a própria situação em si, que é desgastante, é estressante, né, a demora das coisas, as audiências, tudo isso afeta, querendo ou não, afeta. Então, esse grupo de advogados, de jovens advogados, nos primeiros 5 anos até 8 anos, eu entendo que são os mais afetados. Depois disso, você acaba, né, ficando um pouquinho calejado e vai aprendendo a separar. Mas é bem complicado. É uma situação bastante delicada e que exige do advogado, da advogada, inteligência emocional. Então, a gente sempre orienta, quando possível. A gente traz palestra também relacionada à saúde mental para os advogados, né? Mas a gente sempre orienta a procurar ajuda, né, a compartilhar com o colega as situações do dia a dia, o que fazer, como fazer, porque a gente tem muitas situações de causas de afastamento de advogado porque não consegue exercer a profissão por conta de problemas de saúde mental. Nós já tivemos uma colega aqui na comarca que se suicidou. Então, assim, a situação é grave. Temos vários advogados afastados por problema de saúde mental, que não conseguem mais advogar, porque a pressão é muito, muito grande. Então, a gente tem que trabalhar isso, tem que, como eu falei, tudo é equilíbrio. Você tem que trabalhar, tem que sustentar, né? Mas você tem que ter também momentos de lazer, descontração, né? E a gente também tem eventos que a gente faz aqui que é só festa. A gente faz festa em agosto, que é o mês do advogado, as festas, às vezes, final de ano, para descontrair, porque é uma profissão estressante e uma profissão que exige muito, que a gente vê muito problema. Ninguém vai no escritório de advogado e fala, minha vida tá muito boa, eu vim aqui bater papo com você. Não existe isso. Quando a pessoa procura advogado, ela vai porque ela tá com um problema muito grave. Então, você só ouve problema, né? Assim como médico, assim como psicólogo, não é algo... Tem situações que não são agradáveis, né? Então, eu penso que o advogado tem que se preocupar muito com a questão de inteligência emocional. Por quê? Porque se não afetar a saúde mental do advogado, acaba somatizando e afetando alguma coisa no corpo. Então, assim, o índice de advogados com gastrite, esofagite, com problemas gastrointestinais é grande, né? Então, a gente tem que cuidar da saúde, de forma geral. Mas eu acho que a inteligência emocional é o que tem que ser trabalhado. Eu sempre, quando eu converso com os advogados, eu falo, leia a respeito, né? Veja, você tem que se autoavaliar. Fala, não, eu tô aqui muito acelerado, eu tô me envolvendo muito,
Então, o ideal é que o advogado, ele tente evitar esse contato muito próximo com o problema. Ele tem que, lógico, ele tem que ouvir, ele tem que entender, mas ele não pode viver com o cliente aquele problema. Aham. Isso não pode acontecer, porque senão ele vai ficar doente, porque é uma situação que não é dele, não foi ele quem criou. E às vezes, é questão psicológica, né? Às vezes os clientes não querem a solução do problema. A gente vê isso muito em área de família. Uhum. Às vezes o conflito é grande, eles não querem resolver. O advogado está ali para resolver, está chegando para resolver, chega no momento de assinar, as partes buscam algum problema. Ah, não, porque aqui alterou isso, porque aqui não vou assinar, não quero, né? Eu tô falando na área de família, divórcio, normalmente, né? Aham. Então, tem tudo isso também. Às vezes o advogado se esforça, mas os clientes não querem resolver. O que eles querem é o quê? É brigar. Quanto mais tempo brigar, para eles é melhor, porque um acaba usando o processo para atingir o outro. Então, isso também tem que ser avaliado, tem que ser observado, e o advogado tem que se posicionar. Mas eu acho que, de modo geral, a questão de inteligência emocional, ela é importante para manter a saúde mental do advogado. Então, isso tem que ser bastante observado. Doutor, qual legado que você quer deixou no seu primeiro mandato e pretende deixar nesse segundo? Eu acho o seguinte, acho que de forma geral, tudo que é voluntariado, se você se predispôs a fazer, você tem que fazer muito bem feito, da melhor maneira possível. Lógico que a gente não agrada a todo mundo, mas a gente tem que fazer entregar aquilo que a gente tem de melhor. Então, eu penso que o meu legado é nesse sentido. Eu estou lá atuando de forma voluntária, sem ganhar absolutamente nada, em prol do meu órgão de classe, em favor da advocacia, e eu tô lá, eu falo que o meu papel é nesta condição de presidente da OAB, da subseção de Cotia, é o meu papel de servir. Então, eu mentalizei isso, é isso que eu tinha colocado para mim quando eu concorri a primeira vez, que eu ia entrar para ajudar. Então, eu acho que o que fica, pelo menos na minha primeira gestão e também agora da segunda, é o meu papel como presidente da OAB de institucionalmente representar a minha classe da melhor forma possível perante todos os órgãos do Estado, seja Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, né, todo o sistema de justiça, representar esses meus colegas e minhas colegas da melhor maneira possível, defendendo sempre os direitos dele, as prerrogativas dos advogados são importantes. O Estado Democrático de Direito ele só existe em situações em onde os advogados, as prerrogativas dos advogados são respeitadas. É uma questão assim, é um ponto-chave. Prerrogativas não são privilégios. A prerrogativa ela do advogado ela é necessária porque o advogado ele atua muitas vezes contra um poder que é imensurável, que é o poder do Estado. O Estado tem um poder muito grande, não é? O Estado faz o que ele quer. Então, o advogado, eles dizem que é a última trincheira ali entre o cidadão e o Estado. Então, o que está ali para, às vezes, barrar qualquer tipo de arbitrariedade, irregularidade do Estado, é o advogado. Então, as prerrogativas, elas são muito importantes para que a gente defenda, tenha condições de exercer a nossa profissão de forma livre, né? E defendendo os nossos clientes contra os desmandos, muitas vezes, do Estado, que tem um poder muito grande sobre a vida das pessoas. Então, acho que isso é bastante importante. E aí eu tenho também como regra, né, de ouro, lutar sempre por essas prerrogativas, representando a minha classe. E eu acho que esse é o meu legado. É isso que eu deixo, tanto no meu primeiro quanto no meu segundo mandato na OAB Cotia. Uhum. Nós temos com tempo já. Que conselho o senhor daria para alguém, um jovem, ou já um jovem advogado que já está iniciando a carreira, ou um jovem adolescente, um jovem que está pensando em iniciar a carreira da advocacia, né, como ele poderia fazer essa escolha e equilibrar todos esses contextos éticos, morais, emocionais e tomar uma decisão. Olha, então essa carreira talvez seja para mim ou não, eu acho que eu vou partir para outro lado. Assim, o conselho que eu dou a esses jovens, né, que pensam em fazer o direito ou atuar nessa área,
que faça uma autoavaliação, é a primeira coisa. Porque, assim, o ramo do direito, ele abre um leque muito grande de profissões. Eu não faço direito só para ser advogado, eu faço direito para ser advogado, eu faço direito para ser juiz, para ser promotor, para ser delegado, né? Então, é uma carreira para ser procurador, né? Então, é uma carreira, é um ramo profissional que abre um leque muito grande de profissões. Então, o primeiro passo, eu acho que é fazer uma autoavaliação para saber se você se identifica com aquela área. E para o direito, é essencial que você goste de duas coisas, né? Quer dizer, na verdade, que goste de uma e faça outra. Goste de ler, porque vai ter que ler muito, e interpretar aquilo, ter uma boa interpretação daquilo que lê. Então, se você tem facilidade em ler um livro, entender muito bem aquilo que foi explanado pelo autor da obra, isso já é meio caminho andado para quem quer fazer direito. Então, assim, tem que gostar de ler, porque não adianta, você tem que ler. O advogado tem que ler. A nossa vida é ler. E estudar, porque o advogado, ele se forma, não são só os 5 anos da faculdade, ele vai estudar, enquanto ele estiver exercendo a profissão, ele vai estudar todo santo dia, porque todo santo dia vai chegar um negócio novo, uma causa nova, e ele vai ter que entender como aquilo funciona. Então, assim, nós vamos estudar durante a nossa vida inteira profissional. Então, ele tem que ter essa consciência. Gosto de ler? Gosto de estudar? Então, é uma autoavaliação que ele tem que fazer para ir por esse caminho. E aí, lógico, com o tempo vão surgindo as outras coisas, né? De você trabalhar essa questão, as outras questões, né? De atuação, de como se comportar, mas é com o tempo. Mas o primeiro passo, quando você escolhe, é você saber, olha, eu gosto de ler, eu tenho facilidade de interpretar texto, e eu sei que eu vou ter que estudar minha vida inteira enquanto estiver trabalhando, vou ter que estar lendo constantemente. Então, se essas coisas você se identifica com isso, pronto, já é meio caminho andado. Então, é um facilitador muito, muito grande. Hoje em dia, a gente sabe, o senhor é da área de educação, sabe, os dois, né, são da área de educação. Então, vocês sabem da dificuldade que os alunos lerem e entenderem aquilo que estão lendo. Então, eu acho que o primeiro passo o caminho é esse, uma autoavaliação. Doutor, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo aí? Agradecer, dizer que o trabalho de vocês, conversávamos há pouco, antes de iniciar o programa, dizer que é um trabalho muito bom, bastante interessante, né, auxiliando aí as pessoas que querem fazer o ensino médio, ensino fundamental, e dizer que, assim, não desistam dos seus sonhos. Eu acho que é importante que quando você quer alguma coisa, que você corra atrás desse sonho, né? Que você se dedique. Nada vem de graça, nada é fácil, mas a partir do momento que você tem vontade de alguma coisa, né? Tem vontade de realizar alguma coisa, você não pode desistir. Percalços vão surgir, mas você tem que saber passar por cada um deles e chegar no seu objetivo. Então, assim, nunca desista dos seus sonhos e sempre busque realizá-los. É isso. Se der tempo para uma palavrinha rápida ainda, ser advogado, numa frase, numa palavra, o que significa para o senhor? Eu acho que é complicado, mas eu acho assim, é o amor pela justiça, é o amor pelo ser humano, é o amor pelo direito, né, em você fazer a diferença na sociedade. Eu acho que o advogado, ele tem como a função primordial fazer a diferença no ambiente que ele está inserido, na sociedade. Então, ele consegue mudar as coisas, né, através do direito, né, buscando para um determinado cliente, uma determinada pessoa, o direito que ela tem e que às vezes não é observado pelo Estado, por outras pessoas, enfim. Então eu acho que é isso, é fazer a diferença no local onde você está inserido. É amor pelo direito, é amor pela justiça. Obrigado. Eu gostaria de deixar um agradecimento para o nosso patrocinador, o Instituto SME. Lá você encontra diversos cursos para melhorar o seu currículo, melhorar a sua carreira, tá bom? Não vamos se esquecer de se inscrever no canal, além das páginas podcast, dar o like, compartilhar, ativar o sininho de notificação. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, tchau.